podcast de hoje está incrível. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Por isso que eu já estou dizendo que está incrível, porque vai ser incrível. A minha convidada de hoje, ela é mulher, ela é mãe do João, ela é casada com Rafa, ela é médica, ela é endocrinologista, ela é empreendedora e ela veio lá do sertão do Brejo, sertão não, do Brejo da Paraíba. Grazi, minha amiga, muito obrigado por ter vindo para cá bater um papo com a gente. Você é de fato uma nova nordestina e a gente estava ensaiando esse bate-papo há um tempo, né? Para saber entender um pouco dessa tua história, que é um exemplo de superação. Eu sei um pouquinho, né? E eu vou saber muito mais coisas hoje. Então, seja bem-vinda, se apresente, fala pra gente de onde é que você é, de fato. Eu já falei aqui que é lá do Brejo, mas de que idade, lugar, como começou essa tua história? Primeiramente, obrigada pelo convite, Nondas. É uma honra participar desse podcast, Os Novos Nordestinos, e poder contribuir aqui com essa troca de relatos e de experiências, né? Antes de tudo, vocês podem ver aí que ela vai me chamar de Nondas. Porque, para quem não sabe, meu nome é Epaminondas, mas alguns amigos há muito tempo me chamam de Epa. Os antigos, Grazi é casada com Rafa, meu amigão, irmão, e me chamam de Nondas. Então, os novos me chamam de Epa, os antigos me chamam de Nondas, assim como minha família. Então, eu sou Nondas hoje. E qual é o nome da tua cidade? Eu falei, é Brejo, não é sertão. A diferença do Brejo é Brejo, né? Não é sertão. Na verdade é sertão, é Brejo dos Santos, o nome da cidade, mas é sertão. É uma cidadezinha de, acredito que hoje uns 8.000 habitantes, é bem pequena, mas toda a minha família tá lá. Eu nasci em Petrolina, Pernambuco, mas me criei em Brejo dos Santos. Morei um tempo em Goiás ainda, mas minhas raízes estão realmente lá no Brejo, né? E eu devo a minha história, as minhas raízes realmente a essa cidade e ao povo de lá. Certo, agora eu quero te perguntar, já vou dar um pulo, vou dar um salto, né? Tu foi isso que tu falou, foi criada até a adolescência, foi tudo lá no Brejo? Até uns 6 anos de idade, que quando eu me mudei para Goiás, e voltei aos 12 ou 13 anos e fiquei até entrar na faculdade, que foi quando eu saí de lá, né, para estudar. E a faculdade, desde sempre, tu sabia que queria fazer medicina ou não? Sim, acho que desde que eu me entendo por gente, eu tenho uma irmã que é especial. Inclusive, o motivo da gente ter se mudado lá para Goiás foi para que ela fizesse o acompanhamento no SARA, em Brasília, né? A gente conseguiu esse acompanhamento lá. E eu vi o quanto o trabalho dos bons médicos fez diferença na vida dela. E eu queria fazer parte disso, queria ajudá-la, né? Queria contribuir na saúde dela e, por que não, também de outras pessoas. Então, sempre eu me via brincando com as bonecas de médica, cuidando, sempre fui muito de cuidar da minha família. E aí surgiu essa vontade. Estudei no interior, né? Estudei um tempo, inclusive. Rapidinho, te cortando. Então vocês saíram do Brejo justamente para Goiás, porque lá é que tinha um lugar específico para tua irmã. Ela é mais velha ou mais nova? Mais velha, 2 anos. E você fala que é especial. O que é que ela tem especificamente? Era o quê? Ela tem retardo mental. Ela teve hipóxia ao nascimento e ela tem um retardo mental com uma idade mais ou menos de uns 3 anos de idade. E aí vocês transferiram toda a vida para viver em função dela em Goiás? Isso. Meu pai era caminhoneiro, minha mãe era professora, parou para se dedicar à criação dela. E meu pai, na época, começou a trabalhar fazendo fretes lá mesmo. E aí a gente foi ficando eu permaneci lá realmente até os 13 anos. Interessante. Deixa eu pegar continuando aí nessa parte. Você vê uma família que já não era rica, né? Caminhoneiro, professora, larga tudo e vai morar em Goiás. E chegar lá, começar do zero e ter que trabalhar é um grande desafio, né? Se tu era criança, talvez tu não entendeu muita coisa, né? Eu já grande entendi. Desafio. Nossa família sempre foi muito unida, né? E eu tenho muito a agradecer também a minha avó, Elizabeth, e a minha tia Edinha, que apesar elas continuaram morando no sertão, né? Até hoje moram em Brejo dos Santos, mas ajudaram muito, né? Durante esse processo. Eu tinha uma tia que morava lá também, tia Lúcia, que a gente teve muito suporte dela, principalmente nesse início, né? Para começar a construir uma nova vida. Entendo.
E aí, quando vocês decidem voltar para cá, pro Brejo, aí tu tava já com esse desejo para voltar a estudar, né? E como é que... Porque, assim, medicina é uma faculdade cara, as particulares. E as públicas, para você fazer medicina, você tem que ter uma dedicação integral, né? Então é difícil conciliar estudo e trabalho. Então, como é que era? Tu saiu pobre lá do Brejo para vir. Tu fez aonde a faculdade? Eu fiz na UFPB. Eu estudei ensino médio em Catolé do Rocha, que era uma cidade vizinha, um pouco maior, né, que Brejo dos Santos. Inclusive, estudei com bolsa também. Estudei um período da minha vida em escola pública lá em Goiás e lá em Catolé eu consegui bolsa. Inclusive, sou muito grata ao Colégio Técnico Dom Vital. Tenho muita saudade dos professores. E eu sempre tive muito em mente que o estudo era a minha porta de transformação. Então, onde eu quisesse chegar, eu precisaria dele. E eu realmente era muito dedicada. Eu chegava a estudar 12 horas por dia, fora do horário da escola. Então, eu parava realmente só para comer. Eu tinha um quartinho lá nos fundos da casa. Ficava tarde, noite, às vezes madrugada. Eu me antecipava nas disciplinas. Quando o professor estava dando uma aula, eu já estava estudando aquele assunto há bastante tempo. Então, claro que eu sabia das limitações, né, de não poder estudar numa capital, de não ter acesso a tudo que eu precisaria, né, que amplificaria toda essa preparação, mas eu tinha muita determinação e eu nunca achei que isso fosse um impeditivo para eu não chegar lá, né? Então, tive excelentes professores, lá no sertão, graças a Deus, a gente tem ainda esse suporte também. E sempre também muito autodidata, né? E fui até chegar lá. Inicialmente, eu nem passei para a UFPB primeiro, eu passei para o curso de farmácia, né? Fiz um ano de farmácia em Campina Grande, na UFPB. Mas eu já tinha na minha mente que eu queria medicina. Então, eu tranquei a faculdade. Só que antes de prestar o segundo vestibular, eu já consegui passar para a faculdade, para a UFPB, né? Para a Faculdade de Medicina. Certo. E os desafios de sair do interior e vir para a capital, né? Estudar e teus pais te ajudavam financeiramente? Como é que tu teve que trabalhar? Como é que funcionou esse processo? Foi principalmente minha avó e minha tia. Meus pais também faziam todo o esforço, né? Para que eu conseguisse estar estudando aqui em João Pessoa. E eu tive realmente muita determinação. Meus pais faziam tudo possível para que eu estudasse sem precisar trabalhar, né? Então, eu me sinto privilegiada por isso também. Fiz 6 anos de faculdade aqui, tive excelentes amigos, excelentes professores. Com muita dedicação, consegui superar os desafios. Para a gente que vem do sertão é um pouco difícil, porque a gente sempre é mais tímido, não sabia nem sequer pegar um ônibus, né? Então, tudo isso era novidade para mim. Morar sozinha foi uma novidade. Eu sempre tive muito a proteção dos meus pais. Mas a vida Sofreu preconceito? Porque, assim, a gente é do interior, eu também sou do interior de Pernambuco. E aí, quando a gente ia pra capital, sempre tinha aquelas mulheres, matuto do interior, não sei o quê, sempre tinha. Tu teve esse preconceito na faculdade ou não teve? Tu sentiu algo assim? pouco. Nos momentos que eu tive, eu levei de uma forma mais leve, assim, como algo, não como um preconceito, mas como como uma característica minha e que me colocava não numa posição de inferioridade, mas numa característica pessoal mesmo. E tive excelentes amigos, nunca me senti menosprezada por ser do interior e tive muito apoio deles também. Tive irmãos tive colegas de turma que foram realmente irmãos, né? Justamente porque eu era aquela menina do interior que não tinha muita experiência e graças a Deus eu tive pessoas que me levaram num bom caminho, né? Que me ajudaram a seguir o caminho que eu já estava trilhando e não me desviar. Ótimo. E aí, quando tu tá fazendo medicina, quando tu entrou, tu já sabia que queria fazer, que queria ser uma médica, um especialista na área de endocrinologia? Ou tu tinha dúvida? Não, eu vou entrar, já sei o que eu quero. Não, quando eu entrei, eu pensava muito em neurologia por conta da minha irmã, mas a medicina ela é muito ampla, né? Eu costumo dizer que até quem não gosta de lidar com gente consegue se encontrar na medicina, porque a gente tem áreas de patologia, enfim, que você nem sequer tem contato, né? Mas eu sempre gostei muito do vínculo com pessoas, sempre gostei do acompanhamento contínuo. Então, eu acabei me encontrando na clínica médica
E eu fiz a primeira residência de clínica médica, terminei a faculdade, fiz a prova de residência para clínica. E dentro da clínica médica, eu acabei me apaixonando pela endocrinologia por ser uma especialidade que conecta muitas coisas, né? A gente não consegue separar a endócrino em quadrantes, em sub-áreas, a gente até separa, mas ela acaba se conectando com outra área. É muito, muito ampla, né? Porque o hormônio, ele atua em tudo na vida da pessoa, não tem como. Aproveitando, eu sou um leigo, tá? Então, assim, eu sou um leigo e muita gente em casa também não deve saber. A especialidade do endócrino, assim, fala pra gente de fato o que faz um endocrinologista. Como é que atua especificamente, assim, qual área, de fato, o que é que faz um endocrinologista? A endocrinologia, ela aborda todos os hormônios. E os hormônios, eles acabam interferindo no corpo como um todo. Então, interfere no peso, na fertilidade, na qualidade de vida, no coração, em todos os âmbitos. Então, a endocrinologia ela acaba estudando muito a parte de tireoide, hormônios tireoidianos, câncer de tireoide, diabetes também, a parte de doenças, a parte de obesidade, emagrecimento, síndrome metabólica, né, que é justamente o excesso de peso que ocasiona várias outras doenças, a parte de menopausa, de fertilidade, síndrome dos ovários policísticos, se comunica muito com a saúde hormonal feminina. Então, a gente consegue atuar em vários âmbitos, né? Entendi. E como foi teu primeiro trabalho depois que tu se especializou em endócrino? Como é que foi assim para chegar no mercado? Como é que funciona? Vai fazer concurso público? Tu foi bater nos hospitais para você fazer plantão? Como é que é essa questão de conseguir o primeiro trabalho? Eu já tinha um concurso pela prefeitura, mas era na área de clínica médica. Depois eu consegui transferir, ainda bem, para a minha área de endócrino. Mas no começo a gente começa realmente em policlínica, começa alugando uma sala em clínica de colegas para atender. Então, o começo nunca é fácil, né? A gente sempre começa do zero ali, até ficar conhecido, até começar a ter um certo volume de pacientes. A gente demora pouquinho para construir esse caminho, mas a gente acaba também aprendendo muito e adquirindo muito conhecimento e experiência, né, nesse percorrer. Quando tu terminou, que tu começou a trabalhar, tu já pensava assim, teu sonho era, um dia eu vou ter meu próprio consultório, um dia eu vou ter minha própria clínica, ou já tinha um pensamento em, não, vou pro lado mais do concurso público, de ter estabilidade, de não ter que estar procurando cliente. Como é que isso funcionou para tu? Pela minha própria criação, por ter vindo de uma família mais tradicional, do interior, eu via o concurso público realmente como aquilo que que daria mais estabilidade e segurança. Porém, eu comecei a sentir a necessidade de conseguir organizar o atendimento da forma que eu achasse que funcionaria melhor, que oferecesse uma melhor experiência para o paciente, que tivesse um atendimento mais personalizado, que avaliasse o paciente como um todo. Então, inicialmente, eu comecei alugando uma sala, mas eu fui tendo essa necessidade, né? E aí foi quando eu comecei a empreender, por uma necessidade que surgiu, que não existia, mas de fazer aquilo do meu jeitinho, do jeito que eu achava que ia funcionar e do jeito que eu queria que meus pacientes vissem o meu trabalho, né? Mas para começar tua clínica, tu precisou ter uma estabilidade, ter uma tranquilidade financeira de um trabalho. Então, tu tinha um trabalho e começou tua clínica. Fazia as duas coisas ao mesmo tempo ou não? Ou parou o trabalho aqui para investir só na clínica? Isso, eu tinha as duas coisas. Depois, na época eu ainda fazia clínica médica e depois eu consegui transferir para a parte de endócrino. Hoje eu trabalho só na parte de endócrino, uma parte no serviço público, né? E uma parte no consultório, que é onde eu tento empreender e vou ali dando minha cara a tapa para aprender tudo que for necessário nesse ramo que a gente na faculdade não vê nada disso, né? De empreendedorismo, de gerenciar e isso foi muito na prática mesmo estudando, né? Compartilhando experiências, errando, né? Para poder aprender. Aí hoje tu tens uma clínica, é tu sozinha ou tu tens sócios? Como é que funciona essa tua clínica? Tem um nome específico da clínica ou é teu nome? Como é que tá? O nome da clínica é o Man Clinic, ela fica lá no Live Mall, que é até um shopping muito bem localizado aqui em João Pessoa. E eu tenho mais duas sócias que também tiveram essa mesma necessidade, né? De ter uma secretária com atendimento mais personalizado,
treinar a secretária, né, da melhor forma para que o paciente fosse melhor atendido, ter uma recepção ali para acolher o paciente da melhor forma. Então, nós três começamos esse projeto, né, já tem aí mais de, acho que uns 3 anos. E começamos numa sala menor, depois a gente ampliou a clínica, hoje a gente tem outros colegas atendendo na clínica com a gente, e aí a gente consegue ter outras especialidades, inclusive somando nesse cuidado ao paciente. Então vocês são sócias no papel, vocês abriram uma empresa, um CNPJ, ou não? Ou cada uma são parceiras que alugaram a sala e que vocês não têm vínculo nenhum entre vocês, fora a parte do aluguel. Como é que funciona? Só para entender essa parte da estrutura do negócio. Inicialmente foi mais uma divisão de custos mesmo, né? Mas quando a gente foi aumentando a clínica, ampliando, aí a gente começou a realmente trabalhar em sociedade. Aí vocês abriram um CNPJ, então o espaço é de vocês, vocês têm um atendimento e ainda vocês sublocam para outros médicos. Isso, a gente atende em uma sala e tem outra sala na clínica que a gente tem outros especialistas que tanto ajudam ali, né, na questão de reduzir os custos da clínica, como também contribuem para a gente ofertar outras especialidades no cuidado do paciente, né? Porque a gente sempre tem, o paciente sempre pergunta quem a gente recomenda, e a gente poder ofertar aquilo dentro do nosso próprio espaço, né? É bem. Ter uma equipe para discutir casos, esse relacionamento é muito possível para a gente e para o paciente, principalmente. Então é um espaço que o paciente tem todo o acompanhamento ali, né? Então tem endócrino, tem o quê? Quais são? A gente tem geriatra, tem reumatologista, tem hematologista, nefrologista, psiquiatra, neurologista. Agora a gente vai ter também uma nutricionista, que era algo que a gente precisava muito. Então, temos vários colegas. E essa questão de sociedade, como é que está sendo para vocês? Assim, 3 mulheres médicas que estão ali empreendendo e tem os atendimentos e administram e pensar em funcionar e pagar contas. E como é que está sendo essa experiência para vocês? Para tudo, no caso? Sociedade nunca é fácil, né? A gente sempre tem alguns dilemas que a gente tenta solucionar, mas eu acredito que quando a gente começa tendo os mesmos valores, fica mais fácil, né? Porque todas vão crescendo, mas mantendo os mesmos valores, a gente consegue manter os mesmos objetivos na condição da clínica. Isso é muito importante. E realmente lidar com funcionário é difícil, gerenciar, treinar, mas com o tempo a gente vai estudando, vai treinando, vai aprendendo, errando e consertando, e tem dado certo, graças a Deus, e com expectativa aí de mais crescimento, né? Ótimo. Vamos entrar agora quero falar de uns assuntos polêmicos, né? Primeiro, assim, a gente sabe que tu já é bem renomada aqui em João Pessoa na área de endócrino, tu já é uma grande referência aqui na cidade, na área de endocrinologia. E aí, beleza. Na parte de endocrinologia, tu deve atender muitos pacientes que vêm em busca das famosas canetas emagrecedoras, né? Que inclusive agora saiu, não sei se vai sair a primeira caneta brasileira, né? Uhum. Eu queria primeiro te perguntar, quais são diretamente os benefícios e os malefícios de quem está usando isso? Porque virou uma febre, até contrabando, né? Estão fazendo contrabando dessas canetas. E eu fiquei sabendo, parece que tem gente que toma e passa mal, começa a ficar tonto. E um colega meu que estava jogando futebol com ele é gordinho, ele começou a tomar. Aí a gente estava treinando futebol e aí ele falou assim... Aí parou porque ele estava meio tonto. Eu falei, por quê? Tô tomando Monjaro. Pode falar, né? Monjaro, que era... Aí eu falei, mas tá, beleza, como é que tá a tua alimentação? Ele falou, não, eu fui num nutricionista, o nutricionista falou que eu só posso tomar sopa e comer fruta durante uma semana para poder... Aí eu falei, pera lá, eu não sou médico não, tá? Mas a pessoa tu é gordo, comia, tu tá fazendo exercício e tu tem que ficar uma semana só comendo sopa e fruta. É algo de errado, né? Aí eu falei, tem alguma coisa errada que não tá certa aí, mesmo eu não sendo médico. Então assim, eu quis trazer esse assunto porque é apenas um de tantos que tem aí, né? Então, de novo... Quais são, de fato, os benefícios e os malefícios que essas canetas estão tendo aí? É um tema bem amplo, se a gente for se estender, dá para fazer um podcast só disso, né? Ainda mais com essa febre que se tornou. As canetas, né, que formalmente são chamadas de análogos de GLP-1, elas são excelentes medicações, são muito estudadas, são medicações que inicialmente foram estudadas para o diabetes e durante os estudos a gente viu os benefícios
principalmente na questão da obesidade, né? No tratamento para o emagrecimento. Também trata gordura no fígado, que é a gordura visceral, né? Hoje a gente tem estudos colocando aí também até atuação no lipedema, melhora da apneia do sono, que é uma questão muito associada nesses pacientes com obesidade. Então, é uma medicação que a gente costuma falar que ela é muito metabólica, diferente de algumas medicações que agem só no controle do apetite, elas realmente conseguem modular o organismo de forma que a gente tenha redução da inflamação. E com isso a gente consegue todos esses outros benefícios, além de vários que não vem ao caso citar. Mas... Então, desculpa te interromper. Então, essas canetas, ela não só segura a vontade de comer, porque na minha cabeça você toma e você simplesmente perde a vontade de comer. Não é só isso. Não, ela trabalha reduzindo inflamação, ela melhora até o padrão do tecido gorduroso daquela pessoa e principalmente reduzindo a inflamação, reduzindo a resistência à insulina, que é justamente o descontrole do açúcar no sangue, a gente consegue ter esses benefícios associados, né? Atuação na célula do fígado também, reduzindo a gordura do fígado. Então, é uma medicação que vai muito além do peso. Mas é uma medicação, né? Então, como qualquer outro medicamento, a gente tem que usar com responsabilidade, a gente tem que ter uma avaliação dos benefícios e dos riscos, né? Claro que a gente vai pesar riscos e por isso que a gente tem que avaliar contraindicações. E além de tudo isso, é muito importante que o paciente faça com acompanhamento, tanto para a gente evitar essas complicações, que hoje são inclusive graves, né? A gente vê casos aí até de morte por uso indiscriminado dessas medicações, como também para garantir os resultados. Especialmente no que você falou aí, a questão da dieta muito restrita, né? Especialmente na questão da manutenção de massa magra. Porque muitos pacientes usam até por conta própria, fazendo dieta muito restritiva, sem exercício físico, sem consumo adequado de proteínas e acabam perdendo massa magra. Isso lá na frente é justamente o que vai causar o efeito rebote, o reganho do peso. Não é a medicação, mas a perda de massa magra durante esse processo que fez com que esse peso dificilmente conseguisse ser mantido a longo prazo, né? Então, dieta restritiva, é claro que a medicação vai inibir o apetite, mas a gente precisa ajustar de forma que a gente tenha proteína, que a gente não fique muito tempo em jejum. Então, não é porque está usando a medicação e sem fome que não vai comer nada. Perfeito. Vindo para um assunto, eu adoro assunto polêmico, né? A gente sabe que, você já falou aqui dessas canetas, elas são emagrecedoras, mas e nessa questão de terapias para transgênero? Porque eu queria que tu explicasse como é que funciona. Primeiro, essa questão do que é um transgênero para quem está em casa e como é que funciona isso especificamente para esse público. E se você já está atendendo, já está sendo procurado por pessoas transgêneros. Por isso que a endocrinologia é maravilhosa, né? Porque ela é muito ampla, ninguém nem imagina, às vezes, onde a gente pode atuar, né? Hoje a gente tem essa demanda na especialidade, ainda é uma demanda inicial, né? Os próprios profissionais não estão bem ainda. As próprias formações de residência começaram há pouco tempo a trabalhar essa questão, e a gente trabalha justamente com esses pacientes que ou não se identificam com o seu sexo, ou querem realmente fazer mudança de sexo, ou querem manter o sexo, porém se identificar com o gênero oposto. E a gente precisa entender toda a complexidade desse paciente, especialmente psicológica, né, psíquica, antes da gente indicar alguma terapia, né? A gente sabe que a terapia hormonal, seja para masculinizar, ou seja, para tornar feminino aquele corpo, ela vai gerar muitas mudanças e a gente tem que ter muita certeza de que aquilo vai fazer bem para o paciente, né? A gente sempre tem uma equipe multidisciplinar, a gente tem psiquiatra, tem psicólogo para testar que aquilo é o caminho certo para que o paciente não se arrependa depois também, né? Ele precisa se sentir bem com o próprio corpo, até porque a gente sabe que isso começou muito a ser levado em questão, principalmente pelos casos de suicídio, né? De pacientes que não conseguem se identificar. E a gente sabe que isso começa, às vezes, desde a infância. Então, não é uma opção, simplesmente. É algo realmente que o paciente já nasce com isso e que a gente precisa trabalhar para que ele se sinta bem, né? O objetivo da endocrinologia é trabalhar qualidade de vida, prevenção. E para isso que a gente
tem que abordar todos os pacientes. Esse assunto ele é tão novo também nessa questão de transgênero, novo no sentido de midiático, que as pessoas começarem a respeitar mais. A gente ainda nem sabe falar direito os termos, a gente ainda confunde, né? Mudança de sexo, que na verdade não é mudança, né? É readequação, né? Se eu não me engano, é readequação, porque você não muda do sexo, porque você se readequa à identidade que você já tem, né? Então eu nasci homem, mas eu me vejo como uma mulher. Ou então eu nasci mulher, mas a minha identidade é de um homem. Então eu não faço a mudança de sexo. Não sei se o termo é... A gente readequa, é algo assim, se eu não me engano. Alguns pacientes precisam de cirurgia, outros não. Outros querem apenas se sentir naquele corpo, né? Então a gente tem, por exemplo, o homem cis e o homem trans, né? O homem cis é aquele homem que está no corpo de homem. O homem trans é a mulher que se identificou como homem, né? E várias outras denominações no processo. Agora, no processo de cirurgia, quando fala, não fala mais mudança de sexo, né? Parece que não fala mais, é readequação, alguma coisa assim. Readequação do sexo. Né? É, né? Porque não fala mais. Agora, você, no caso, como você se especializou em endócrino, você pensou assim, vou escolher um nicho específico, vou focar em mulheres, vou focar em crianças, em idosos ou não, deixa o público aberto, assim, tanto que você, no consultório também está atendendo pessoas transgênero, atende mulheres, tem um nicho específico? Inicialmente eu atendi de forma geral, mas eu me identifiquei muito com o público feminino, porque a gente sabe que a mulher, ela geralmente carrega muitas responsabilidades, que por mais que hoje em dia a gente tenha uma quebra aí de paradigmas, a gente sabe que a mulher sempre é mais na maioria das vezes, ela é a que leva a responsabilidade de casa nas costas, da criação dos filhos. Muitas vezes tem a questão do desejo de gestar, né? Ela quer maternar realmente, tem todos os desafios da maternidade. Às vezes até o próprio cuidado com o parceiro, ela leva como uma responsabilidade. Então, é algo bem complexo, algo que se conecta muito com várias áreas da endócrino, porque a gente sabe que um hormônio, ele interfere no peso, ele interfere no humor, ele interfere no ciclo menstrual. E a mulher é realmente onde a gente tem mais essa expressão, né? E principalmente mulheres que enfrentam a questão do ganho de peso, porque a gente tem todo o processo de inflamação, alterações hormonais, alterações de vitaminas, alterações psíquicas que a gente precisa trabalhar de forma mais complexa. E eu me identifiquei muito com esse público porque eu gosto muito do vínculo, do contato com o paciente. E o meu primeiro desafio ali, antes de iniciar qualquer tratamento, é primeiro desfazer esses danos que às vezes um longo período aí sem se cuidar, ou passou por várias dietas, passou por outros médicos que não escutavam essa paciente. Então ela foi construindo ali, levando traumas consigo que fizeram ela achar que ela falhou, quando na verdade não foi ela que falhou, às vezes foi a falta de acompanhamento adequado, foi o momento de vida em que ela estava que não foi levado em consideração. Então, o primeiro passo é fazer ela entender esse processo para ela ter a intenção de mudar. E aí a gente, numa parceria ali, define qual é o melhor tratamento e acompanha essa paciente de forma que o resultado não seja só o peso na balança, mas principalmente a melhora da qualidade de vida dessa paciente. Ô Grazi, eu já li algumas pesquisas, não fui para o fundo de pesquisa, mas eu já li alguns textos, já vi médicos falando, dizendo que, em média, digamos que 90% das causas das nossas doenças são mais causadas por questões psíquicas, emocionais. Isso faz sentido, não faz sentido na tua visão? Então, os hormônios, eles vão mudando de acordo com nossa situação psicológica. Então, se eu tenho um estresse muito grande, mexe nos meus hormônios. A minha mãe, por exemplo, ela não pode ter uma alegria muito grande, ela não pode ter uma surpresa muito grande que ela, sei lá, a pressão sobe ou fica muito baixa. Acho que minha mãe é pressão alta. Explica assim, isso está ligado aos hormônios? Como funciona essa questão psíquica, essa questão psicológica para lidar com os hormônios? E aí já vou emendando também, que eu estava estudando muito, porque eu sou instrutor de meditação. E eu trabalho muito com a respiração. Inclusive, você fez uma vez comigo, Rafa continuou, e Grazi, eu comecei a dar aula de yoga e meditação na praia. Aí Grazi e Rafa foram. Grazi só aguentou um dia, porque era meditar o sol nascer.
acordar às 5 da manhã para fazer yoga e meditar em grado, não dá? Era muito, o consultório começava cedo, era muita responsabilidade mas é uma experiência incrível. A Rafa continuou ainda um tempo comigo. Mas e aí? Aí eu trabalho muito essa questão da respiração. Isso muda muito. Quando eu faço inspiração, respiração consciente, eu trabalho o tempo inteiro. E eu percebo como muda meu estado, porque vai direto no sistema parasimpático, que é da calma. Enfim, então, aonde o humor, aonde as doenças, de fato, elas são causadas grande parte por o nosso psicológico, pelas nossas emoções, que vão direto no humor. E dentro desses estudos eu estava vendo os hormônios da felicidade. Existem os hormônios da felicidade, quais são eles? Então você fiz 2 perguntas, né? Se as doenças de fato a maioria são voltadas, grande parte delas por questões emocionais que mexem nos hormônios, e quais são esses hormônios da felicidade? Primeiro, né, com relação à relação entre o psíquico e os hormônios. O que a gente vê muito na prática é mais o hormônio interferindo no psíquico do que o inverso, mas pode acontecer também. Mas a gente pode ter aí a tireoide interferindo, a gente pode ter a própria obesidade, a gente tem estudos provando que a própria inflamação das células na obesidade, da mesma forma que a obesidade gera uma inflamação no fígado, ela gera uma inflamação lá no cérebro, nos neurônios, e dessa forma ela leva justamente à alteração dessas substâncias, né, do sistema nervoso, de forma que levam a sintomas depressivos, quadros de adinamia desse paciente. Então, é tudo muito interligado na endócrina, né? É difícil falar que tem só um hormônio da felicidade, porque tudo se tiver desajustado ali, até uma vitamina, um hormônio da tireoide, ou qualquer, até um remédio que o paciente usa, que às vezes interfere no hormônio, ele pode interferir nesses sintomas. Não tem exatamente o hormônio específico associado à felicidade. Eu acho que quando eu estava lendo um pouco esses hormônios da felicidade, o que eles estavam querendo dizer são os hormônios que é o que traz a dopamina, é o que traz as substâncias, né? As substâncias, né? Que tem a dopamina, serotonina, noradrenalina, que eu acho que são esses 3, eu acho, se não me engano, né? A modulação deles, né, que vai levar ou a sintomas de felicidade, né, ou a sintomas de depressão. E é verdade, assim, eu estava vendo alguns. Eu gosto de ler, sou um curioso sobre essa questão da saúde mental, e muitas pessoas que estavam com sintomas depressivos, quando elas fizeram tratamentos hormonais, mudou, né? Então, assim, a vitamina, a falta de vitamina. Então, de fato, você está ali no depressivo e fica só fazendo terapia, que terapia é super importante, mas ele não cuida dos hormônios, né? Então, isso interfere totalmente no processo. E é muito importante que na consulta, né, o que eu sempre vejo é o paciente como um todo, né? Não tem como a gente ver só um exame, mas a partir do momento que a gente vê o exame, vê aquela queixa do paciente, vê o histórico, todas as experiências anteriores dessa paciente, inclusive psíquicas também, né? A gente sabe que os traumas do passado interferem no nosso comportamento hoje. Quando a gente entende esse paciente como um todo e associado a isso, a gente vê aquela alteração hormonal, vê aquilo que a gente possa ajustar para melhorar, a gente consegue traçar um plano terapêutico não só baseado nesse ajuste de hormônios, mas baseado no que aquela paciente precisa para melhorar, né, a qualidade de vida. E muitas vezes o acompanhamento de um psiquiatra, de um psicólogo, que aquela paciente às vezes não enxergava que precisava, um acompanhamento nutricional, o próprio exercício físico, né, que entra com um impacto muito grande nessa melhora da qualidade de vida. Teve algum caso, assim, sem citar nomes, é claro, teve algum caso, assim, que mais te chamou a atenção, um caso desde que tu começou a atender a medicina, e agora como especialista em referência em endocrinologia, teve um caso, assim, que mais te chamou a atenção de algum paciente? Tem uma paciente especial que foi uma das minhas primeiras pacientes e que me despertou muito nesse espaço da saúde hormonal feminina, da obesidade, né? Foi uma paciente que me procurou com o objetivo de perda de peso. Ela realmente queria melhorar a saúde e qualidade de vida. Mas, avaliando toda a história dela, eu vi que, no fundo, ela tinha uma intenção de ser mãe e ela já tinha desistido. Então, ela nem colocou isso em xeque. Ela falou que tinha essa vontade, mas que outros médicos já tinham falado que ela não era capaz e ela também não tinha, acho que ela já tinha se frustrado tanto que ela não queria mais passar por uma nova frustração, né?
E a gente começou a fazer o tratamento para perda de peso, todos os ajustes que foram necessários, hormonais, de vitaminas, tudo mais. E ela era uma paciente muito focada. Ela mandava foto quase todo dia do prato dela, do que ela comia, do treino, das roupas que ela estava perdendo as medidas, né? E quando a gente menos esperou, ela engravidou. Ela realmente se realizou como mãe, né? Hoje a gente ainda tem essa parceria, eu ainda acompanho essa paciente, e foi um desejo muito íntimo dela que eu consegui resgatar nessa consulta e ela sente muita gratidão por essa questão, essa transformação. E para mim poder fazer parte desse processo, ser instrumento, porque eu entendo ali que quem realmente faz a mudança é o próprio paciente e a gente está só para auxiliar no caminho, é muito gratificante. Então, foi aí que eu acho que eu comecei a me direcionar mais para essa parte de obesidade, de acompanhar mulheres, né? Porque eu vi realmente o quanto a gente consegue. E quando a mulher se transforma, ela não transforma só a si mesma, ela transforma todas as pessoas ao seu redor, né? Porque ela é mãe, ela é esposa, ou ela tem um parceiro, ela é filha. Então, a mulher ela é muito cuidadora, tem Ela é muito o pilar que sustenta a casa, é a mulher, né? ela tem o pilar ali do cuidado em si, né? Então, se ela não tá bem, ela não consegue cuidar bem das pessoas que ela ama, né? Ô, diretora, eu quero te fazer um pedido, por favor. Tu pode pegar a água, a gente esqueci de pedir no início. Aqui tudo em casa, e não vai cortar não, tá? Vamos direto isso aqui. Vamos Enquanto, lá. tu vai deixar qual no plano enquanto o pessoal vai pegar a água? Vou deixar No aberto? em você. Vai deixar o plano em mim. Perfeito. Aqui é assim, filha, a gente está em casa, tudo não tem. A diretora vai passar aqui de frente à câmera e tá tudo certo. Ô Grazi, a gente está no mês de junho, que eu fiquei sabendo hoje que o mês de junho é o mês de cuidado da saúde mental dos homens. Eu nem sabia disso. Dentro dessa questão da saúde mental dos homens, eu quero te perguntar: homens costumam procurar para cuidar da saúde, para ver como é que estão os hormônios, ou quase nunca, ou as mulheres que incentivam? E a segunda pergunta, já emendando nessa, é a questão da criança. Como começa a desenvolver os hormônios da criança e começar a cuidar dos tratamentos, fazer tratamento específico para o hormônio das crianças, tanto do menino ou menina? Com relação à questão da endocrinologia pediátrica, é um mundo à parte, né? A gente tem o endocrinologista adulto, a gente vê um pouco da endocrinologia pediátrica na residência, mas na prática geralmente o pediatra que vai se subespecializando nessa área da endocrinopédia. Realmente é um mundo à parte, porque os exames hormonais são diferentes, todo o acompanhamento é diferente, e a gente acompanha muito na questão da endocrinopediatria, questão do crescimento. Então, às vezes, como os hormônios interferem no crescimento, porque a gente sabe que se o hormônio estiver alterado, a gente pode ter uma puberdade precoce ali, fazendo aquele paciente ou paciente entrar na puberdade mais cedo, reduzir a altura dele, né, na altura-alvo da vida, por conta desse momento precoce, né, na vida. Então, é muito complexo também e é uma área muito bonita. Hoje eu faço mais a parte de adulto, mas tenho excelentes parceiros que geralmente os pacientes me pedem indicação para levar os filhos, né? Perfeito. Pode entrar aqui, diretora. E a outra pergunta que eu esqueci. Primeiro foi a dos homens, né? Obrigado. Sim, a dos homens, né? Pronto. Homens não buscam, né? Assim. Eu perguntei, mas. Sim, até talvez há uns anos atrás, mas hoje a gente tem muito essa cultura, tá tendo muito essa cultura da prevenção, do cuidado. Então, todo mundo quer fazer exercício, todo mundo quer se cuidar, quer estar na melhor forma, né? Claro que a gente tem que ter muito cuidado nessa questão da busca pela performance, justamente para a gente buscar com saúde, né? E não usando artifícios que vão prejudicar a sua saúde. Mas existe muito essa busca e muitas vezes também influenciada pela parceira, né? Pela própria mulher. Então, geralmente, os homens que eu atendo no consultório são as pacientes mulheres que puxam eles. Às vezes eles vão de acompanhando e depois voltam para uma consulta. Mas hoje eu tenho muitos pacientes homens que buscam esse cuidado, não só para
tratar doenças, mas principalmente para prevenir, né? Fazer avaliação e trabalhar a qualidade de vida, ver todas as taxas, ajustar o que for necessário, né? Perfeito. Eu quero falar agora. Ô, diretora, quando tiver perto do nosso tempo aí, você dá uma catucada, joga uma pedra, alguma coisa na minha cabeça aí, porque senão a gente fica falando. Eu vou até amanhã, que já não gosto de falar. E eu quero falar de outros assuntos, para depois a gente volta para cá. A medicina, cara, a medicina, como é que tá? Tu tem quanto tempo de formada? Eu me formei em 2016, tem um tempinho bom. 2016. Faz 10 anos. Vou fazer 10 anos esse 10 agora, anos né? como médica. Como é que tu vê essa questão da medicina que eu vi que no início do ano, me corrija aí as palavras que eu não sei usar bem. As faculdades, muitas faculdades de medicina tomaram nota zero como é o nome do conselho, do estudo que foi feito, eu não sei. Tomaram zero nessas faculdades de medicinas particulares. Como é que tu tá vendo esse boom no excesso de faculdades? E eu já tenho visto muita gente dizendo que já não tem emprego para médico, que médico era a profissão de elite do Brasil, né? Assim, era a profissão mais respeitada, ainda continua, mas profissão de elite no Brasil, médico. E hoje em dia meio que tá virando algo assim, as pessoas, já vi até gente fazendo chacota da medicina, né? Como é que essa tua análise? É um assunto bem sensível, porque a gente sabe que, por um lado, a gente precisa ter mais faculdades para ter mais profissionais, para poder cuidar de mais pessoas, né? A gente tem muito ainda déficit de médico, principalmente no interior, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que manter a qualidade, né? O que a gente tem visto é que tem sido abertas várias faculdades sem muitos parâmetros de qualidade. A gente tem inúmeros médicos sendo lançados aí no mercado de trabalho, inclusive a Paraíba é um dos estados, acredito que o estado que mais tem faculdade de medicina, mas a gente não sabe a qualidade com que esses médicos estão sendo formados, né? Então, até algumas faculdades que às vezes fecham, né, por conta da fiscalização. Então, essa é uma grande preocupação, até no lado como paciente, porque a gente no futuro também vai precisar desses cuidados, precisar de outros médicos, né? Com relação ao mercado de trabalho, para médico que se forma e não procura se especializar, está mais difícil, principalmente em cidades maiores, né? No interior, a gente ainda tem um espaço maior, justamente porque as pessoas não querem tanto se mudar, né? Querem ficar em João Pessoa ou nas cidades maiores. A gente ainda tem esse espaço, mas com certeza a concorrência é bem maior do que no passado, né? Hoje a gente tem uma necessidade realmente de diferenciação no mercado de trabalho. Se você não se especializar, você não ir atrás de conhecimento, de se aperfeiçoar, a gente sabe que a medicina vai avançando, cada vez mais médicos bons também no mercado, e aqueles que não se aperfeiçoaram vão ficando para trás. Então, a gente tem que ter muito essa visão. E eu concordo, acho muito importante, inclusive, que realmente tenha o exame de ordem, igual a gente tem com advogados, né? Com quem se forma em direito e vai exercer a profissão. Então, a gente precisa realmente ter um filtro, né? Se a gente não tem esse filtro antes da faculdade, né? Ou durante a faculdade, a gente precisa, ao menos, ter uma prova para poder lançar profissionais mais qualificados no mercado. Eu conversando com o Lucas, inclusive, Lucas é meu vizinho, um abraço, Lucas. Ele é vizinho, ele é médico. Inclusive, ele faz residência no HU do Rafa, que o Rafa é o esposo de Grazi, meu amigo, e ele é engenheiro e um dos diretores no HU, né, que é o hospital de referência aqui. E o Lucas, ele veio do Piauí para fazer residência no HU. Ele é residente de quê? Eita, não sei. Eu já quis muito fazer um encontro para uma ponte entre vocês. Enfim, ele é muito legal. Ele mora no mesmo prédio que eu. E eu tava conversando com o Lucas, né? Eu gosto de saber, ele me contando. Eu falei, Lucas, como é que é lá? Eita, meu Deus, será que eu falo? Não vou falar, não posso, porque eu já falei o nome dele e onde ele trabalha. Não posso falar. Enfim, mas teve outro, falando sério, eu tenho outro amigo, médico, não foi o Lucas, esse aí não foi o Lucas mesmo. Eu ia falar outra coisa, mas Lucas não posso. Um amigo meu médico, ele falou que tinha uma colega dele que estava na residência que ela não sabia fazer um prontuário. E esse meu colega, ele falou que
ele tá vendo cada coisa absurda entre os colegas estudantes de medicina. E ele ainda me falou o seguinte, ele falou, cara, pelo que eu tô vendo aqui, o futuro da medicina vai ser só voltada para a estética e não vai ter mais médico que cuide de doença. Ele ainda usou esse termo assim como os dentistas não estão mais cuidando do dente. Uhum. E aí, eu quero ouvir a tua opinião, como médica atuante do mercado, qual é a tua opinião sobre isso? Isso. Eu gosto de polêmica, eu gosto de confusão, caos, gritaria. Quando a gente está na residência, a gente geralmente tem os internos, que são justamente os estudantes da faculdade, né? Que estão ali com a gente para aprender e que vão nos auxiliar no cuidado com o paciente. E aí a gente já consegue ver uma mudança no perfil, né? De alguns alunos. Eu também já fui preceptora, professora de algumas faculdades, e a gente vai observando, sempre tem, claro, os alunos que se destacam, mas sempre tem os que a gente vê que estão empurrando realmente com a barriga, infelizmente, né? Fiz residência de clínica médica no HU, inclusive, um excelente local de formação, mas é aquela coisa, é uma prova, né? Uma prova, muitas vezes, só teórica para ingressar, que requer que você estude, mas requer realmente comprometimento com a própria residência. Às vezes tem muito estudante que, justamente na faculdade, no período do internato, que é quando a gente mais precisa se dedicar para aprender na prática, né? O que a gente viu nos 4 anos de formação, a gente tira aqueles 2 últimos para praticar, digamos assim. Tem muita gente que às vezes falta os rodízios para poder estudar para a prova de residência. Então, na cabeça dele, o que vai dar certo é passar na residência e aquilo é uma perda de tempo. Então, é preciso mudar a mentalidade nesse sentido para que a gente entenda que a prática é o mais importante. A residência, estudar para a residência é importantíssimo, mas se a gente consegue conciliar as duas coisas, é o melhor dos mundos. E realmente a residência hoje muitas vezes é deixada de lado. A gente vê muitos profissionais se formando, procurando especializações de final de semana, procurando sua área de estética, inclusive prescrevendo canetas, todo mundo, terra de ninguém, né? Todo mundo passando, prescrevendo caneta, sem muitas vezes ser especializado naquilo, né? E uma coisa muito interessante que a gente tem, que pouca gente sabe, é que quem tem o RQE é um registro de qualificação de especialidade, que o profissional só tem se ele fez a residência médica, que é justamente o que o CFM preconiza, 2 anos com uma carga horária bem extensa, de 60 horas semanais, 2 ou mais tempo, dependendo de qual residência for. E quando a gente conclui a residência, a gente tem esse RQE, que é esse número, digamos assim. Ou algumas pessoas que também fizeram especialização, mas tiveram uma carga horária semelhante à de residência, que tiveram muito tempo de experiência, que fizeram uma prova de título, né, da sociedade da especialidade e conseguiram adquirir esse RQE, que é esse registro. Então, a gente tem acesso a isso dentro do próprio site do CFM, do CRM, e é muito importante que quando a gente vê o médico, quando a gente veja o médico lá no Instagram, primeiro a gente confira se ele tem RQE, e se não tiver ali descrito, que a gente vá no site do CFM procurar a formação desse médico, né? Que a gente busque essas fontes para a gente saber realmente se ele é qualificado, porque hoje no Instagram é muito fácil falar bem, falar dominando os assuntos para a tela e na prática você não tem a formação necessária. Porque, assim, inclusive, voltando para Lucas, estava falando essa questão do amor pela profissão, né? A gente sabe que, de fato, medicina é uma profissão, como eu falei, é uma das profissões mais respeitadas, porque você já se forma já ganhando no mínimo 5 mil reais um médico. Então é uma das profissões que mais bem paga. Não sei se ainda é assim, mas, de fato, o médico, se você for um bom médico, você não fica pobre nunca mais. Inclusive, grande parte dos médicos são os mais endividados financeiramente, porque médico... Aí eu tive Os plantões, né? Dos plantões, né? Tem a mania de achar que pode sempre assumir um plantão extra, um emprego extra. O dinheiro vem fácil, o dinheiro vem fácil, passa um plantão, entra R$1.000 ali num plantão, né? Isso é grande. Eu fiquei impressionado quando eu fui vendo essas estatísticas de que os médicos são. Por quê? Também tem essa questão da vaidade. Acabei de me formar, então o médico tem que ter o status, tem que ter um carro grande, né? Um carro bonito, tem que morar em tal lugar. Então aí os médicos vão investindo
para poder ter uma imagem, para poder ser respeitado, né? Assim que funciona. E aí não tem controle financeiro, aí vai investindo, vai gastando, porque tem plantão. Outra coisa que eu ia falar sobre. Sim, aí o Lucas falou o seguinte: ele falou, cara, ele jogou na Mega Sena da virada. Ele falou assim: se eu ganhasse essa Mega Sena, eu ia continuar minha mesma vida fazendo estágio, fazendo minha residência, porque eu amo o que eu faço. E aí ele disse que conversando com os colegas, eu mesmo não, eu ia sair, eu vou trabalhar nunca mais para ninguém. Tá tudo bem, cada um não é o certo e errado. É essa coisa do amor mesmo, né? Assim, você, tipo, eu amo mesmo o que eu faço a medicina e não vou largar. Mas pronto. Voltando para a questão da tua especialidade, das tuas áreas, eu só dei esse tempo aqui para ter uma polêmica. Porque eu ainda, se deixar, ainda falar outras polêmicas aqui, mas tá bom de tempo, de confusão. Grazi, tem alguma pergunta, alguma indagação que faltou eu fazer nessa tua área que tu acharia legal falar, que deveria ter falado mais? Assim, tem algo que ficou faltando nesse nosso papo que as pessoas precisam saber a respeito dos cuidados que a gente tem que ter de procurar nessa área dos hormônios? O que é que tu pode acrescentar mais ainda? O que eu acho mais importante de deixar como mensagem é que o endocrinologista ele não vai ser só aquele médico que vai cuidar da doença já instalada. Ele é um médico que vai te ajudar a prevenir outras doenças. Então, a gente tem que ter em mente que a gente precisa procurar o médico para se cuidar muito antes da doença se instalar, muito antes da gente ter complicações. Então, se a gente observa que algo não está bem, que você está tendo muito cansaço, muita fadiga, alterações no corpo, ganho de peso, se você já está tendo, inclusive, comprometimento da sua qualidade de vida, de relacionamento, muitas vezes com parceiro, com outras pessoas, a pessoa acaba não se sente bem com o próprio corpo, para de sair de casa. Então, é um sinal de alerta, é um sinal de alarme para procurar ajuda. Então, a gente não precisa chegar num grau de obesidade extrema, a gente não precisa chegar em casos muito, muito extremos, digamos assim, de saúde para procurar o médico. A gente tem que ter ele como parceiro justamente da prevenção, né? Hoje a gente tem uma expectativa de vida bem maior do que no passado, as pessoas vivem muito mais, mas todo mundo quer viver, além de viver mais, quer viver bem, né? Então, se a gente não se cuidar nesse sentido, a gente não vai chegar lá na frente com a vida que a gente quer ter. A gente vai chegar acamado, com fratura, andando com muleta, e isso ninguém quer, né? Então, a gente tem que pensar mais do que pensar no presente, pensar a longo prazo, pensar na prevenção, né? Que é o grande passo para essa questão da longevidade, né? Que tanto se fala por aí. E a questão dos teus atendimentos? A gente sabe que hoje em dia tem a famosa telemedicina, que graças a Deus está tendo muita essa vantagem da tecnologia para fazer atendimentos, quem tem dificuldade, enfim. Como é que funciona os teus atendimentos? Então, tu faz só atendimento presencial, faz atendimento telemedicina também? E no primeiro atendimento, a primeira consulta, como é que funciona? Hoje eu tenho uma demanda de muitos pacientes que me procuram para a telemedicina, inclusive de outros estados. A telemedicina, ela tem a grande vantagem da comodidade, redução de tempo, não tem deslocamento, às vezes o paciente consegue fazer da própria casa, em horários mais flexíveis, mas eu tenho uma equipe bem treinada nesse sentido para avaliar se o caso daquele paciente pode ser conduzido de forma online, né, de forma via telemedicina. Na maioria dos casos, sim. Em alguns casos, eu vou informar esse paciente que a gente precisa realmente da avaliação presencial. Na maioria dos casos, os exames, eles conseguem suprir essa ausência do exame físico que a gente teria na consulta presencial. Na primeira consulta, eu sempre avalio o histórico do paciente, eu vejo as queixas, não só as queixas, mas relatos anteriores de acompanhamentos, coisas que possam estar por trás desses sintomas, né? Rotina de sono, rotina de alimentação, de exercício físico, histórico de cirurgias, históricos de internações, sintomas que o paciente tenha. E, além disso, eu faço a avaliação com a bioimpedância, né, que é uma máquina que permite a avaliação da composição corporal, justamente gordura e massa magra, para que eu consiga trilhar junto com o paciente, e sempre explicando ao paciente, eu sempre faço uma avaliação integral e de forma que o paciente entenda, né, o passo a passo que eu estou trabalhando ali, e que ele decida comigo o tratamento que ele vai seguir. Eu coloco as opções, sempre levando em conta custo, levando em conta
sintomas do paciente, se ele às vezes tem aversão a medicamento injetável, às vezes acontece, a gente precisa fazer tratamento oral, sempre levando em conta a realidade dele, né? Não adianta eu passar um medicamento que o paciente não vai usar e não vai mais voltar, né? E na forma, quando a gente acompanha de forma online, geralmente a gente tem exames que substituem essa bioimpedância e que permitem essa avaliação. Pode falar. E aí, após o resultado dos exames que a gente solicita, aí a gente trata, define o tratamento, né? E o acompanhamento desse paciente. Perfeito. Agora, a gente está chegando no final. Como é que é Grazi fora do consultório? Porque agora tem o Joãozinho aí, Joãozinho vê lindo, essa mudança. Como é que para as pessoas de casa entenderem, porque você é mãe, médica, trabalha no estado e trabalha no teu negócio, é esposa, essas múltiplas funções da mulher. Como é que é Grazi no meio de todas essas atividades, essas funções? E como é que tá Joãozinho, aquela coisa linda? Joãozinho tá com 8 meses, completou inclusive esse final de semana. Realmente é uma realização. E se a gente acha que filho dá trabalho, ele dá muito mais gás para você correr atrás, muito mais disposição. Chega a ser contraditório, porque a gente está sempre exausto, mas a gente sempre tem energia para dar conta de tudo, né? Eu concilio a vida pessoal, a vida como mãe, como esposa. Cuido muito dos meus pais. Quando eu falei da mulher como cerne do cuidado ali, é porque eu me vejo muito nisso também, né? Eu tenho muito esse cuidado com os meus pais, com a minha irmã, então eu não consigo existir sem família. Então, realmente, a palavra que me define é família. E eu acredito que justamente essa característica me faz buscar ser melhor com outras pessoas, né? Oferecer um melhor cuidado, sempre ir em busca de mais conhecimento, de me aperfeiçoar para poder trazer o melhor possível para os meus pacientes e melhorar não só hormônios, taxas, exames, mas principalmente ver o paciente feliz, né? O paciente retornar melhor consigo mesmo, retornar referindo que fazia atividades que antes ele não tinha coragem de fazer, ele se encontrar realmente, não só com o próprio corpo, né, como consigo mesmo. Perfeito. Grazi, foi muito legal conversar contigo, a gente ficaria horas conversando. Tem muito mais, eu tinha outras perguntas para fazer, mas assim, é bom que a gente fica para uma próxima. Mas faltou algo que eu não te perguntei, fazer essa pergunta novamente. Se você queira falar, já pode falar. E outra coisa, quem quiser te achar, te contratar, buscar tua clínica, fala nessa câmera aqui, ó. E fala aí pra gente qual é o endereço, tudo. Pronto. Hoje eu tenho uma clínica no Live Mall, que é no Retão de Manaíra, onde eu atendo os meus pacientes presenciais, para os pacientes que optam por telemedicina, como eu já falei, avaliando cada caso, a gente faz esse acompanhamento também. Na clínica a gente tem um atendimento por hora marcada, com o maior conforto possível, tem toda a assistência ao paciente pós-consulta também, e eu também tento fazer um trabalho, na medida do possível da minha rotina aí de mãe, de médica, eu tento fazer um trabalho nas redes sociais de conscientização, principalmente de alertar pacientes, né, sobre obesidade principalmente, complicações, síndrome dos ovários policísticos, essa parte de saúde hormonal feminina, principalmente, de forma a contribuir, né, para que os pacientes consigam melhorar a qualidade de vida, consigam enxergar quando precisam buscar ajuda, muitas vezes falta essa orientação. E o meu Instagram é @doutora Graziela Endócrino. Grazi com Z. Grazi com Z, IELA normal, endócrino, somente. Perfeito. Gostou da conversa? Foi tranquilo? Foi ótimo. Tava nervosa no início? Nervosa, a gente não tem muito roteiro, tudo improviso aqui, né? Aqui não tem roteiro, não. A pessoa aí vai ter um roteiro. Eu falei, não, tem roteiro não, galera. Comigo não tem roteiro. Gente, muito obrigado. Eu quero, antes de terminar, eu quero falar desse livro aqui do professor Otávio. Só sei que foi assim. Esse livro, ele não é publicidade de graça mesmo, porque merece, sabe? Isso aqui conta como começou o preconceito contra nós nordestinos, que foi um projeto político e econômico de poder. Esse livro aqui, ele é incrível, ele mostra muito, assim, só sei que foi assim, do professor Otávio.
E foi um projeto político-econômico para colocar o povo nordestino como um povo inferior no Brasil. Começou no início do século passado. Então, quando junto esses poderes, o econômico, político, os meios de comunicação, jornalistas, começa a colocar um povo como inferior, e aí junta isso com a economia, com os políticos que param de trazer recursos para uma região, isso afeta em tudo. Então, esse livro aqui do professor Otávio, que mostra muito como começou esse preconceito contra nós nordestinos. E por que eu estou falando disso? Porque o nosso projeto é os novos nordestinos. A gente está criando um ecossistema para fortalecer a nossa imagem, para a nova geração não precisar passar pelo que os nossos antepassados passaram, que é essa humilhação, que ainda hoje existe esse preconceito, mas está cada vez menos, mas ainda existe. Então, o projeto dos Novos Nordestinos, a gente está vindo com o Instituto dos Novos Nordestinos, a gente vai lançar um projeto agora, a gente conseguiu 8 psicólogos voluntários para atender os meninos dos terceirizandos das escolas públicas. Então, assim, a gente está fazendo passos para ver se a nossa parte, né? A gente vive aquela frase do Gandhi, seja a mudança que você quer no mundo. Então, apoia os projetos, apoia o canal, se inscreve, curte, acompanha, porque de fato a gente veio para buscar fazer a diferença. Então, os Novos Nordestinos nascem com esse objetivo. Grazi, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, parabéns pelo trabalho, né, pela iniciativa. Então, acho que vai contribuir na vida de muitas pessoas, com certeza. Obrigado você pela sua luz, pela sua dedicação ter vindo. Sua família é linda, eu honro muito sua família, gosto demais, respeito sua família, estamos juntos e a gente vai se ver por aí. Sim. E você é uma nova nordestina e é isso. Muito obrigado, gente. Obrigada, pessoal. Obrigado ao Estúdio Zenit, a diretora Luana, que foi hoje. É isso. Até a próxima, se Deus quiser. Eu sei que Ele quer.